Existe uma armadilha que poucos homens percebem até cair por completo. Você faz a coisa certa, apresenta os dados, refuta com precisão, a plataforma te dá razão, a lei está do seu lado e mesmo assim, quando a poeira baixa, o que fica gravado na memória da histeria coletiva não é se você estava certo, é o rótulo que te grudaram antes de qualquer julgamento. Parece que eu vou tomar um processo Maria da Penha. É o que tudo está indicando, é o que estamos sabendo por debaixo dos panos. Maria da Penha, dá para acreditar? Não vou falar quem, não vou falar nada. Não tô falando nada nem de ninguém, porque vocês sabem que eu tenho um monte de processo. Mas, depois do super empoderamento, veio uma acusação de misoginia e agora Maria da Penha. Machista, misógino, agressor, esse tipo de coisa. Algumas palavrinhas mágicas e com ela não importa mais o que você disse ou não disse, se provou ou construiu. O que importa é o rótulo que colaram em você. Gente, a gente tá falando de processos que vão beirar 500 mil reais de processo. Se for pra mim esse processo Maria da Penha, eu vou fazer um escarcéu nessa internet, velho. Não é possível, velho. E é exatamente isso que está acontecendo agora com o biólogo Henrique. E o caso dele não é só um caso isolado, é uma coisa que acontece com muitos homens diariamente. É praticamente um novo crime que estão inventando. É quando o homem tem a audácia de estar certo numa discussão contra uma mulher. Carol Capel produz conteúdo de entretenimento, teoria da conspiração, assuntos polêmicos, aquele tipo de vídeo que transita por física, biologia, astronomia e política. Por ser uma coisa mais ampla, eventualmente tropeça em imprecisões científicas. Até aí tudo bem, todo mundo erra, isso não é crime. O problema é quando a imprecisão entra no território de alguém que passou anos estudando exatamente aquele assunto. Não ofendi ninguém, não falei nada diretamente. Eu não sabia que cobrar diploma das pessoas era... Nossa, que doideira tá virando essa parada, né? Misoginia, Maria da Penha. O biólogo Henrique é professor e quando viu os erros sobre biologia no vídeo dela, fez o que qualquer profissional sério faria. Reagiu, corrigiu os pontos errados e colocou os dados no lugar. Ele não fez nenhum ataque pessoal, foi apenas um react clássico de internet. Foi uma refutação. O próprio YouTube reconheceu o vídeo dele como fair use, que significa uso legítimo. Que significa que estava tudo bem, estava dentro das regras da comunidade. A plataforma analisou e disse, não há nada de errado aqui. E mesmo assim não foi o suficiente. Carol Capel abriu um processo judicial, um processo que pode chegar a mais de 100 mil reais. Fiquei sabendo que o advogado da Carol Capel se pronunciou e inclusive ele insinuou que era ataque de gênero. Sabe aquele lance de chamar pessoa de misógino, etc. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você, doutor. Ninguém atacou ninguém, nunca pedi ninguém pra atacar ninguém. O que aconteceu é, alguém que faz react rotineiramente não gosta quando fazem react dela. Eu nem fui descortês, eu fui super tranquilo, falei de boa, falei tudo tranquilão. Olha a gravidade das coisas, um processo por ter corrigido um erro científico. E com isso, os seguidores da Carol Capel foram lá no canal do biólogo chamar ele de machista, misógino, todos esses rótulozinhos da lacração. Olha o nível, machista por ter mais conhecimento de biologia do que ela, machista por ter refutado os erros com precisão, machista por ter sido professor quando eu acho que ela nem tinha nascido. Você precisa entender o que está acontecendo, porque isso não se resume a uma briga de dois youtubers. É uma amostra grátis de uma tática que está sendo testada e afinada para fazer uma coisa muito específica: silenciar antes de ouvir. Eu não fiz uma crítica contundente, eu não fui agressivo, nada parecido. Apenas uma correção. Não só eu, como vários outros canais. E aí o que acontece? Nós acabamos calados por conta de processos judiciais. A maioria das pessoas no futuro vão deixar passar teorias da conspiração, porque, claro, ficam com medo do processo, da justiça. E a gente sabe que no Brasil a justiça é bastante enviesada, porque ao invés de ouvir profissionais devidamente qualificados e gabaritados, pode acabar pendendo para um determinado lado por uma questão emocional ou algo assim. Quando alguém te rotula de machista, não precisa mais nem debater os dados, não precisa analisar quem estava certo, não precisa ouvir uma única palavra do acusado, porque machista já está do lado dos vilões, aqueles que os guerreiros do bem querem destruir sem nem precisar de provas. É a desumanização mais eficiente que existe. E só para lembrar, não foi Carol Capel que chamou o biólogo de machista, de misógino. O processo dela é de outra natureza. É de direito de imagem, uso de conteúdo. Quem trouxe esse rótulo foi o Tribunal Público da Internet. Aquela torcida organizada, aqueles seguidores que transformaram um debate técnico numa guerra de gênero. Mas eu acho que o Brasil está cansado disso. Eu acho que o Brasil está cansado do modo que os professores estão sendo tratados ao longo de séculos. Nós merecemos respeito, merecemos ser valorizados. Somos nós que educamos a população e é graças a gente que outras profissões
são formadas. Precisamos de respeito. E olha, eu não estou sozinho nessa luta, não. Essa luta aqui é a ciência de um lado e teoria da conspiração do outro. Basta você escolher que lado que você vai ficar. Mas, felizmente, tem muito brasileiro que apoia a ciência. O rótulo nem precisa partir da pessoa que você está disputando. Qualquer pessoa pode entregar a faca e te apunhalar. Você se lembra do caso recente do Edson Gomes, que a Daniela Mercury subiu num palco lotado em uma transmissão nacional e acusou o colega de agressor, sem nenhuma prova, sem investigação, só com a voz dela, o microfone e a audiência pronta para confrontar. Mas o melhor é que ele não abaixou a cabeça, ele não pediu desculpas, ele subiu no palco e confrontou essa mulher. Eu quero que ela prove quem é que eu te espanco. Eu quero que ela prove. E você não tem como provar isso. Você não tem como provar isso. É verdade. Não tem como provar. Me desculpe. Ele se recusou a se tornar um vilão conveniente que a narrativa precisava. E sabe qual o motivo aparente de tudo isso? É que ele tinha feito críticas ao governo Lula. Ele não estava 100% alinhado com a cartilha da lacração. Aí, de repente, sem mais nem menos, ele toma uma falsa acusação e uma destruição de imagem em público. Só que aí, nesse tribunal ideológico, esse tipo de situação é uma coisa que naturalmente a gente espera, porque o cara é contra a cartilha da lacração, não está totalmente alinhado e do nada ele vira inimigo. Mas o caso do biólogo Henrique é ainda mais revelador, porque ele tem posições de esquerda, e esse não é o perfil que normalmente entra na mira, e mesmo assim entrou. E esse é o problema quando você alimenta o monstro da lacração, porque o monstro que foi alimentado durante anos com casos de homens que mereciam ser destruídos, cresceu, ficou independente e agora sai por conta própria sem obedecer nenhuma lógica política, sem respeitar nenhum acordo tácito de quem pode ser atacado e quem pode ser protegido. A galera que passou anos aplaudindo cada destruição, agora está olhando para o próprio companheiro sendo triturado e nem sabe o que fazer. O povo brasileiro não pode ter medo. E não podemos tratar os professores dessa maneira. E você? Já decidiu de que lado que você fica? Ou da ciência? Ou da conspiração? Criar um monstro é fácil, controlar esse monstro é outra história. E o pior não é nem um processo, não são 100 mil reais, o pior é o que fica depois. Porque mesmo que ele vença juridicamente, e tem razão para isso, o rastro do rótulo é permanente. A busca do nome dele vai continuar sendo associada à palavra machista, misógino e por aí vai. Cada vez que alguém pesquisar o biólogo Henrique sem contexto, vai encontrar esse rastro. E o que esse caso nos ensina é que a ideologia do amor odeia qualquer homem que se recusa a ser pequeno. Não importa se você é de esquerda ou de direita, não importa se você construiu credibilidade por anos, não importa se a plataforma te deu razão e a lei está do seu lado, se você é homem e se recusa a abaixar a cabeça, você vai se tornar o vilão da história que eles precisavam contar. Porque o objetivo nunca foi a verdade, o objetivo foi o silêncio. E quem perde com isso não é o biólogo, são as mulheres que um dia vão precisar que alguém leve a sério uma denúncia real de misoginia, de machismo, e elas não vão poder fazer nada, porque o rótulo foi gasto demais. Banalizaram muito essa palavra. Quando tudo é machismo e misoginia, nada é machismo e nem misoginia. Quando o rótulo substitui o argumento, a verdade para de importar para todo mundo.